Olá, olá, bom dia, seja bem-vindo. Aqui é Janice Leite quem fala. Hoje nós vamos falar sobre resplandecer o Espírito Santo nas relações de trabalho. É muito bonito o tema de hoje, porque muito embora, né, nós estejamos falando de um livro que foi escrito lá quase 60 anos depois, né, ano de 66 depois de Cristo, né, quase há 2000 anos, né, ainda é um texto que é atemporal. Aqui quem fala é Janice Leite, estamos falando da Rádio Belém FM. Você está aqui hoje porque Deus vai falar com você, eu creio nisso, eu creio que não existe coincidência e existe cristocidência. É isso, Flávio? Acertei? Bom dia, que Deus abençoe grandemente cada um de vocês. Hoje é o primeiro dia do restante das nossas vidas. O que tu vai fazer com o dia de hoje? Vamos aproveitar bem tudo aquilo que Deus nos dá, tudo aquilo que ele deposita nas nossas mãos, né? O tempo, a família, né? Os amigos, os filhos, né? Vamos aproveitar os recursos que Deus nos dá, né? A gente precisa, todos os dias, quando a gente chega no ápice do nosso dia, fazendo tudo aquilo que Deus, né, nos mandou fazer, aquilo que Deus nos entregou, a gente está dizendo, Senhor, eu estou aqui sendo grato, né? Ser grato não é só falar, é utilizar bem os recursos que temos, né? Que sejamos então, queremos utilizar bem os recursos que Deus nos dá todos os dias. Nós estamos nessa jornada de expor o livro de Efésios, né? Já estamos no 22º ou terceiro encontro já falando sobre o livro de Efésios. É uma delícia ver Efésios, mudou completamente a minha vida. E vai mudar outras vidas também, porque eu tenho derramado isso na vida da minha filha. Toda uma geração está sendo mudada pela leitura, por essa nossa leitura diária. Mudou de verdade a minha vida e vai mudar a vida da minha filha, porque já está mudando, porque eu já mostro para ela uma diferença em mim, mas também coloco nela os conhecimentos. Ontem a gente falou muito, a gente fez um estudo ontem sobre Efésios com ela de uma forma muito gostosa. Então, transbordar, né, é fazer isso. Além de a gente estar diferente, é a gente estar também falando, né, também é uma forma de transbordar. O nome desse programa se chama ATT, então aqui você aprende e se transforma, porque a palavra tem que ser viva e depois você transborda na vida das pessoas. E é esse o chamado, que a gente possa ser uma palavra viva, que a palavra viva dentro da gente. Eu estou encantada com isso aqui. Estou encantada com esse livro aqui, porque de verdade esse livro, se a gente lê e colocar em prática, a gente vive de verdade conforme Deus quer, pelo menos tenta, né? Porque são bastante coisas que a gente tem que organizar na nossa vida, se questionar, pede para Deus para ajustar. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre a plenitude do Espírito Santo em outras relações, né? Vamos primeiro ler o que a gente vai fazer para a gente seguir minha ordem, senão eu vou ao contrário aqui, depois eu perco muito tempo, gasto mais tempo do que precisa para fazer. Então hoje a gente vai fazer a exposição de Efésios 6, quem quiser me acompanhar, do versículo 5 ao 8, né? A gente está já no último capítulo. Ai meu Deus, que saudade já está me dando desse livro de Efésios. E agora, depois para frente, ainda temos muito, ainda temos acho que uns 3 encontros a gente vai encerrar, 3 ou 4 a gente encerra Efésios. Mas a gente está falando aqui agora, nós vamos expor então Efésios 5 a 8. Hoje a gente vai falar da relação de trabalho. É bastante coisa e é muito bacana porque isso fez mudar a minha vida. Uns anos atrás eu já conheci isso, muito embora não soubesse que estava na palavra de Deus. E é importante a gente ter isso na nossa vida como princípio. Eu vou falar aqui, vai ser bem bacana. Vamos primeiro ler, né? 5 a 8. Quanto a vós outros, servos, obedecei o vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como aos homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. Vamos orar? Vamos orar, para que a gente possa entender, que Deus possa tranquilizar nosso ser hoje, para a gente entender tudo que está acontecendo aqui. Pai querido, amado Deus, obrigada, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui, Senhor, nessa oportunidade
de nos reunir para a gente poder estudar a sua palavra, Senhor, aprofundar um pouquinho mais aquilo que Paulo deixou aqui inspirado na sua sabedoria, Senhor. Obrigado por nos guiar, por nos iluminar. Obrigado, Senhor, por o Senhor abrir os nossos corações para entender aquilo que tem na sua palavra, Pai. Senhor, que cada palavra que a gente vai ler hoje, que a gente vai compartilhar aqui na rádio ou na internet, que ela seja de instrumento de edificação na vida de cada um que está ouvindo, conforme aquilo que ele precisa, Senhor. Que toque o coração daqueles que estão ouvindo, que vão assistir, que essa palavra nos ajude a viver de forma com que resplandeça a sua glória, Pai, a sua vontade. Dai-nos sabedoria, dai-nos entendimento para a gente abordar o que Jesus quer e para que a gente entenda de verdade Efésios 6 aqui, Pai. Que possamos aplicar esses ensinamentos de forma prática, que sejamos resultado vivo dessa palavra. Te damos graças, Senhor, por mais esse momento. Abre a nossa cabeça, Senhor, nosso coração, Senhor, nossa mente. Abre nossos ouvidos espirituais e tire tudo aquilo que nos impede de encontrar a verdade da sua palavra agora, Senhor. Guarda cada um aonde ele estiver, coloque seus anjos em volta, que ele não se distraia, Pai. Eu lhe peço isso em nome de Jesus, amém. Bora lá? Vamos lá? Vamos entender um pouquinho essa palavra aqui, né? Claro, Efésios foi escrito, né, quando Paulo estava preso, mais ou menos há 66 anos depois do nascimento de Cristo, né? Nós estamos em 2025, né? Então, digamos que quase 2000 anos atrás, né? O Efésios foi escrito. Então, lá fala em escravos, em servos, senhor, né? Então, a gente precisa entender na conotação daquele tempo, mas também nos dias de hoje. É muito real essa palavra nos dias de hoje. Mas vamos entender no contexto histórico, né? O Paulo se dirigia aos escravos em Éfeso 6, no contexto da sociedade romana, onde havia escravidão, né? Muita escravidão naquela época, né? Cerca de 60 milhões de escravos o Império Romano tinha, então, né? Era muita gente. E os escravos eram escravos oriundos de guerra, de dívida, né? Às vezes os pais pagavam as dívidas da família com os filhos, olha que coisa, né? Então, né, tinha muito, e as pessoas eram ferramentas vivas de trabalho naquela época, né? Então, os escravos não eram considerados naquela época pessoas, né? E aqui Paulo veio para falar para essas pessoas, né? Para essas pessoas que foram, na verdade, a base da igreja primitiva, foram os escravos. Então, observem bem a força que tinha que ter esse povo, que muito embora estivesse com o coração endurecido, passando coisas muito difíceis, né, de forma, né, estavam sendo maltratados, açoitados, machucados, né, feridos fisicamente, ainda que tinham que pensar, né, em ser cristão daquela época, né, diferente do cristão de hoje. A gente vê que de verdade aqueles cristãos eram cristãos de verdade, que eles honravam a palavra de Deus. Hoje a gente vê que a gente fica meio dodói e já não quer mais ouvir o pastor, né? Então, hoje está falando muito comigo sobre a disciplina, sobre a gente escutar os líderes, né? Sobre o limite disso também, de a gente né, saber até onde que a gente deve seguir. Vamos ler aqui, que aí cada um pega a sua parte, que é esse o objetivo dessa leitura, que Deus traga conforto e clareza a cada um naquilo que precisa. Vamos lá. Então, nessa época, né, onde Paulo escreve aqui, né, ele fala, né, que os escravos podiam ser punidos brutalmente, até com mutilações, né? Eles arrancavam pedaços, marcavam com ferro, faziam coisas malucas, né? A igreja primitiva, né, foi os primeiros cristãos, a gente já falou. O evangelho foi amplamente aceito por eles, e Paulo mencionou escravos, né, mencionou escravos em várias cidades, incluindo Corinto, Roma, Éfeso, Colossos e Creta. A utilidade cristã, né, aqui a utilidade cristã de escravos e senhores. No contexto de Efésios 6:5-8, Paulo orienta os escravos cristãos sobre como viver sob o regime de escravidão sem se rebelar. Aqui, Paulo não estava dizendo, né, que ele apoiava, mas ele estava ensinando como é que devemos ser cristãos independente da situação. E é aqui que entra no dia de hoje, né? Então, ele está chamando,
está falando e está nos exortando, nos ensinando que a gente deve obedecer de todo o coração, como se tivesse feito a Deus, porque diz, né, Efésios 5 diz assim, 6, 5 diz assim, vós, servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo. E aí, como a Cristo, né, como a Cristo, como que eu vou fazer isso, né? Só conseguimos viver dessa forma né, com as orientações que a gente falou atrás, com a plenitude do Espírito Santo. Não tem, já imaginou como que faz, né? O escravo estava lá sendo açoitado, né? Estavam batendo nele. Como é que ele faz para não se irar, não se rebelar, né? Às vezes, na maioria das vezes, injustamente. E nós aqui, às vezes a gente é perseguido aqui no nosso trabalho, na nossa relação, às vezes até dentro da igreja, a gente vê as coisas acontecendo. Como que a gente não vai se rebelar, né? Como que nós não vamos nos irar? Como que a gente vai agir em amor? É só pelo Espírito Santo. E aí a gente volta, a gente não fechou ainda, a gente começou lá em Efésios 5, 18, que diz assim, não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. E aí ele começa 4 contrapostos, né? Que a gente deve falar, entoar sempre em salmos. Ontem a Sofia estava cantarolando músicas do mundo. Eu disse, filha, está dizendo aqui que a gente deve entoar salmos, entoar louvações, não fica falando e entoando essas coisas que você não sabe nem para quem que foi, né, foi atribuída aqui, Deus, essa música. Então faz isso, cuida, porque quando a gente começa, né, cantarolar coisas, e as crianças têm muito isso, porque na internet tem muito, né, a gente não sabe qual é a porta que a gente vai abrir, qual é o Deus que a gente está adorando, né? Mesmo que a palavra fale, né? Fale coisas boas, tu não sabe para quem que foi. Aquela música foi atribuída a qual Deus antes de ser jogado na rede. Então, aqui está dizendo no Efésios, né, 5,18 que a gente deve se encher do Espírito Santo. E quando fala se encher, a gente começa a se encher, é até plenitude do Espírito Santo. Então a gente tem que ter a boca que fala coisas boas, entoando salmos, sendo uma boca grata. A gente deve falar, e aí a gente começou a ver, né, que a gente deve falar a verdade, não mentir, né? Não minta, falar a verdade, que a gente deve trabalhar, né? Não roube, trabalhe ainda para você fazer, né? Transbordar na vida das pessoas, né? Falou, a gente viu várias coisas e aí a gente começou a ver também, né? Aqui em Efésios 5, 22, mulheres, né? Sujeite-se a seus maridos como ao Senhor. Começou as contraposições de Paulo explicando, né? Que só conseguimos isso com o Espírito Santo dentro da gente. Para mim começou a ficar claro um conjunto de coisas, que a gente só consegue viver essa vida do jeito que Deus está pedindo se a gente estiver cheio do Espírito Santo. Temos que ter a plenitude dele, para que eu possa ser essa pessoa que a minha boca só saia coisas boas e do céu, que eu tenha a boca comedida, que eu possa me sujeitar ao meu marido, os maridos amar suas mulheres, os filhos obedecer, né? Efésios 5, 25, maridos amai suas mulheres como também a Cristo, né? Efésios 6, 1, filhos obedecei a vossos pais no Senhor, no Senhor. E agora a gente viu que Efésios 5, 6, 5, vós servos obedecei ao vosso Senhor. Então a gente começou a ajustar, né? Aqui Paulo está dizendo, primeiro ele disse, você tem que ser pleno no Espírito Santo. Quando você for pleno no Espírito Santo, tu vai ter uma boca comedida, tu vai entoar palavras do céu, palavras que vão abençoar, tu vai ter uma mente que vai estar ligada no céu, tu vai ter um coração que vai resplandecer isso, porque a boca vai falar aquilo que o coração está cheio. Você vai ser bênção onde você vai chegar, teu trabalho vai frutificar, tua vida vai florescer. Então ele começa a dizer, quando você tem a plenitude do Espírito Santo, tu vai ser essa pessoa. E aí as mulheres vão conseguir de verdade cumprir aquilo que aqui está falando, se sujeitar, né, a vossos maridos, se submeter aos vossos maridos, porque é uma ordenança, porque é uma organização da família, e os maridos também cheios do Espírito Santo vão entender a sua função e vão entender que eles têm que amar a sua esposa também como Cristo amou a igreja. Ele vai entender o papel dele, e a mulher vai em amor estar ali junto com ele, sendo aquela
mulher que vai ser, né, a ajudadora idônea. E os filhos vão entender porque os pais vão estar cheios do Espírito Santo, vão explicar e eles vão enxergar o lugar do pai e da mãe. E o filho vai florescer também dentro desse lar. Oh, Senhor, que coisa mais linda isso. Não tem como dar errado, gente. Os filhos vão florescer nesse lar que vai estar com o papel do homem, o papel da mulher ajustado, porque tem uma receita de bolo. Olha só, para mim era tão difícil antes, para mim é claro como a luz que está linda, esse sol lindo que está lá fora hoje. Não tem como dar errado se cada um entender seu papel. Chama seu marido, chama sua mulher e diga, olha só, nós temos dificuldades, ok, todo mundo tem, mas vamos organizar nossa vida conforme a palavra de Deus? Eu estou falando aqui num casamento cristão. E aí você, né, o marido e a mulher que são as âncoras da nossa casa, o marido, né, que é o esteio, e a mulher, que é a ajudadora idônea, vão estar formando esse leito, né, essa casa maravilhosa, esse lar, na verdade, essa morada, porque a casa é o teto, o lar é onde a gente vai, né, mas a morada é onde as pessoas voltam para se conectar a Deus, a morada, que é a nossa casa, que é o nosso lar, a morada tem a presença de Deus, então tua casa tem que ter essa presença de Deus. Então, e os filhos, lá em 6:1 a gente viu, obedecei a vossos pais, porque é justo, e eles vão entender, porque eles também estão sendo regados num ambiente que está florescendo, que está dentro da plenitude do Espírito Santo. Que coisa mais linda isso! E aí agora a gente sai desse clã tão pequenininho, né, que é a família, mas é o mais importante de toda a sociedade. Agora a família está salva, está sã, está dentro da plenitude. Então o marido sabendo o que tem que fazer, a mulher sabendo o que tem que fazer, e o filho edificando a sua vida nessa situação. Agora a gente começa a sair pelas relações, né, aí de fora. E agora a gente está falando da relação de trabalho, dizendo como é que eu vou ser dentro da minha relação de trabalho, independente das pessoas que estejam trabalhando comigo. Eu tenho que resplandecer o caráter de Cristo em tudo. Quando ele diz assim, vou seguir à frente aqui, senão vou me perder e vou repetir. Então, é só pela plenitude do Espírito Santo, né, que a gente consegue viver de verdade, exercendo, né, nossas... Agora vamos chegar a nossa relação de trabalho. E depois a gente vai falar também amanhã, ainda para fechar esse ciclo, né, como ser patrão, vai estar em Efésios 6:9. Também o patrão tem que ter esse coração, né? O chefe que é cristão, ele tem que resplandecer Cristo, tem que ser justo. Amanhã nós vamos ver isso. Então a gente está fechando a relação da sociedade com a plenitude do Espírito Santo. É muito sério isso aqui. Então só conseguimos viver, né, dentro dessa organização desse jeito, nesse desenho bonito, né? Nesse desenho bonito, se nós tivermos, né, íntegros, tivermos amor, se nós tivermos de verdade resplandecendo, né, o Espírito Santo. Ele que vai nos capacitar. Então não é fácil. Hoje eu pedi para o Senhor, na minha oração, me ajuda, Pai. E é assim que a gente tem que fazer. Pede para o Senhor, pede para o Espírito Santo de Deus, Pai, me ajuda a entender o caminho que eu tenho que tomar, porque a minha carne está se rebelando de algumas formas. Eu não quero ser desobediente, eu não quero deixar de cumprir o que está escrito na sua palavra, mas me dê clareza para entender o que é seu, o que é muito do homem. Então nós temos que organizar e temos que ver também aquilo que está acontecendo na nossa vida. Nós temos que pensar, vamos continuar aqui na nossa relação de trabalho, senão eu vou viajar demais, estou muito viajona hoje. Vamos aqui ver ainda, ó, sobre esse contexto, né, que Paulo dá. Vamos entender um pouquinho mais, além de nós termos a plenitude do Espírito Santo para a gente responder a nossa relação de trabalho com muito amor, para que a gente possa resplandecer o caráter de Cristo naquilo que a gente faz. Vamos ter mais alguns argumentos aqui, porque eu achei bem bacana. Aqui Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 7, ele faz uma importante reflexão sobre a liberdade e sobre a escravidão. Aí está dizendo aqui, porque a gente se acha escravo do nosso trabalho. Bom dia, Marcos. A gente se acha escravo do nosso trabalho, a gente se acha escravo da situação, a gente está se achando escravo. Vamos pensar aqui. Paulo está dizendo, foste chamado sendo escravo. Não te preocupes com isso.
Se ainda podes te tornar livre, aproveite a oportunidade. Ele continue. Porque o que foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto do Senhor. Então, olha como é lindo isso aqui. Se você está numa situação de trabalho, você vai ter que honrar teu trabalho, você está vendendo a tua hora, você vai ter que fazer o melhor possível para aquilo que você está fazendo. Mas se tu tens esse sentimento de sentir-se escravo, olha o que está dizendo. Porque o que foi chamado no Senhor, sendo escravo, é livre no Senhor. Você é livre. Você é livre no Senhor. A verdadeira liberdade não é necessariamente a liberdade física, mas a liberdade espiritual que encontramos só em Cristo. A escravidão do corpo pode ser dolorosa, a gente vai fazendo as coisas, a gente até se coloca em posições de escravidão, às vezes até aquelas coisas que a gente tem que fazer, às vezes é uma escravidão mais utópica, eu tenho que ir para a academia, eu tenho que fazer isso, esse sentimento também é de escravidão, essa memória que dá dor, também tu cria, às vezes a gente cria, né, às vezes eu estou falando até fora da nossa atividade de trabalho, tu cria um sentimento de escravidão, eu tenho que fazer isso, eu tenho que estudar, não, gente, Deus está dando os recursos, a gente precisa cuidar bem dos recursos, mas a gente tem que entender que a gente é livre espiritualmente, porque a gente está, né, a gente é chamado no Senhor. A escravidão do corpo pode ser dolorosa, mas a escravidão do coração ao pecado, olha só, é mais devastadora. Quando Cristo nos chama, nos liberta de todo o peso do pecado. Ainda que no verso 23 da primeira carta de Coríntios, do capítulo 7, diz assim: fostes comprado pelo preço, não vos tornei então escravo dos homens. Olha só. Paulo lembra que fomos comprados por Cristo. Ele pagou o preço da nossa alforria espiritual. O apóstolo alerta contra a escravidão das ideias erradas, da mentira e da falsa liberdade. A escravidão de Paulo se refere aqui à escravidão a conceitos e ensinamentos que aprisionam a nossa consciência, especialmente quando ele faz referência ao sistema judaizante, que aprisionava as mentes, né? Bom dia, pastor Paulo, que Deus lhe abençoe grandemente a sua vida aí em Maringá, a sua família, tudo que tem seu nome, tudo que tem seu sangue, seja guardado em nome de Jesus. E a gente está expondo Efésios 6, 5, 8, estamos falando que é só pela plenitude do Espírito Santo que a gente consegue, sendo servo, sendo funcionário, sendo empregado, né, obedecer ao Senhor, senhorio, ao patrão, porque a gente deve resplandecer aqui, né, o caráter de Deus em tudo que a gente faz, a gente deve fazer como se fosse ao Senhor. Então, o ponto principal que eu gostaria, que por isso que eu trouxe um pouquinho da carta, né, da carta de Coríntios aqui, o ponto principal é que Deus chama a pessoa em todas as situações e cultura, em todos os regimes e sistema, não importando a nossa condição política, não importando inclusive o nosso presidente ou nosso presidente, nosso governador, nosso prefeito, não importa nada disso. O que importa é que tudo que a gente for fazer, a gente tem que fazer como se fosse para Deus, porque a gente entendeu que a gente tem que ser esposa, nos submetendo ao nosso marido como se submetesse a Cristo. Os maridos têm que amar a esposa e também amar, né? Como Cristo amou a igreja. Os filhos têm que submeter aos pais como também se fosse feito a Deus. E agora que os funcionários, os empregados devem fazer isso como se fosse também a Cristo Jesus, a Deus. Então a gente está mostrando, né, que a gente foi comprado aqui pelo sangue, Deus, né, Jesus já assinou nossa carta de alforria. Então aqui ele só deu um alerta, que a gente não deve ser escravo das ideias erradas, da mentira e da falsa liberdade. Não deve ser escravo disso. Mas se eu vendi o meu trabalho, se eu estou falando agora do funcionário, do empregado, aquele que vendeu, eu sou funcionária, sou funcionária pública. Eu vendi meu tempo da meio-dia às 7. Eu tenho que estar fazendo da melhor forma, não para agradar os homens, mas para agradar a Deus. É isso que eu tenho que fazer. Tudo aquilo que eu for fazer, eu tenho que fazer conforme, né, eu preciso fazer para cumprir o meu. Eles estão me pagando, eles compraram meu tempo, eles me compraram meu tempo do meio-dia às 7, então eu preciso fazer. E aí, por quê? Aqui está dando subsídio, só para que a gente entenda. Porque a gente deve fazer como se fosse a Deus. Está dizendo isso. Nós vamos ler aqui, vamos ajustar.
Efésios 5 a gente já falou. Então, obedecer com sinceridade. Ele está falando assim, ó, vós, servos, obedecei ao vosso Senhor segundo a carne, com tremor e temor, na sinceridade do vosso coração, como se fosse a Cristo. Então, a gente tem que estar fazendo as coisas como se fosse fazer da melhor forma, como eu falei, como se fosse a Cristo, obediência com coração puro. Paulo destaca que a obediência não deve ser de forma superficial, mas de coração puro, como se estivesse servindo ao Senhor. Temos que ser verdadeiro, né? E aqui vamos falar, se o patrão, eu vou dar mais um exemplo aqui, se o patrão é cristão, mais ainda, né? Às vezes as pessoas confundem as coisas. Às vezes as pessoas acham que é porque o patrão, né, que está trabalhando de repente com o servo do Senhor, que é irmão lá da igreja, que deve fazer, porque é irmão lá da igreja, deve fazer na meia boca. Não, gente, pior ainda. Quando o teu patrão, quando o teu, né, a pessoa que está te pagando o teu salário ainda é o irmão da igreja, faça com mais capricho ainda, se existir essa possibilidade, faça ainda mais, porque se você é empregado de uma pessoa, né, que é cristã, honre ainda mais, porque ele está fazendo conforme o coração de Deus, né? O patrão é um servo de Deus, ainda honre ainda mais. Então a gente tem que sempre dar um bom testemunho, né? Se o nosso patrão não é da igreja, ele tem que ver que a gente é diferente porque a gente é um cristão. Então a gente não pode ser. E é triste isso, né? Porque os cristãos, eu sou uma nova convertida, então eu tinha na minha cabeça conceitos mais negativos de cristão, porque infelizmente um homem, né, o ser humano, ele acaba não fazendo conforme as coisas de Deus. Eu vejo aqui que as pessoas não entendem o que está escrito aqui, de verdade, porque se entendesse, eles comprariam, pagariam, eles não se atrasariam, eles fariam da melhor forma, porque tudo que os cristãos que entendem o que está escrito na carta de Paulo aqui para Éfeso, né, a carta de Efésios, se as pessoas lessem e entendessem, eles seriam um exemplo dentro da sociedade. Como foram esses primeiros cristãos, sabiam qual é o melhor relógio que existe hoje no mundo? Eu vou comprar um relógio suíço. Por que o relógio suíço é um relógio que se fala que tem, né, muita qualidade? Porque a Suécia, né, foi, na verdade, colonizada ali por um povo cristão que era muitos escravos, mas aquele povo era basicamente cristão. E tudo que os suíços faziam, eles faziam da melhor forma, como se fosse para Deus. Então o relógio não era o melhor relógio porque eles queriam se, né, querer me superar, não, porque todos os relógios que eles construíam era para Deus. Então o melhor relógio é o que vem da Suíça, porque aquele povo tem a tradição, e é pena que a gente não escuta isso na mídia, que ele é o melhor relógio suíço, aquele povo, porque aquele povo houve uma colonização de muitos cristãos ali, a igreja cristã foi muito forte ali. Por isso que tudo era feito na excelência, porque eles entendiam o que estava escrito aqui, entendiam o que o Paulo estava falando e cumpriam. Então a gente vê que a igreja hoje virou um pouco de oba-oba, me desculpe e coloque amor nas minhas palavras, aí quem for ouvir. A gente vê hoje que o cristão, ele não é ele não age com essa excelência que está escrito aqui, talvez até porque ele não conheça. Hoje a igreja carece de um entendimento do que está escrito de verdade na palavra de Deus. Então nós vimos que hoje, né, se sobressai muito outros valores do próprio homem. O homem gosta de se gabar dele próprio, esquece da palavra de Deus. Então, que sejamos igual os relógios, né, os suíços que façam o melhor relógio. Precisamos fazer o melhor relógio. Por que isso? Por que fazer o melhor relógio? Porque a gente seja melhor a cada dia, né? Fazendo sempre, resplandecendo a palavra de Deus, resplandecendo tudo aquilo que Deus faz, né? Então, amados, a obediência que está falando aqui, Paulo orienta os escravos, os empregados a obedecer aos seus patrões com sinceridade, respeito e comprometimento, como se estivesse servindo a Cristo. Obediência com respeito, temor e tremor, aqui não se refere a medo, mas um profundo respeito pela autoridade. Isso mostra que o trabalho deve ser feito com seriedade, com dedicação, como se fosse a Deus. Eu gostaria que você levasse isso para a sua vida hoje, que tu faça da melhor forma, como se fosse a Deus.
Embora o patrão seja humano, o verdadeiro Senhor é Jesus. Essa obediência é uma expressão do serviço a Deus, sendo sagrado como qualquer outra vocação. Então, amados, a gente precisa resplandecer Cristo em tudo que a gente for fazer. Por isso que nós começamos a crescer entendimento lá, né, sobre ter o Espírito Santo, sermos plenos no Espírito Santo, termos a plenitude do Espírito Santo, senão não consegue. Não consegue dizer sim e fazer aquilo que o patrão está falando, muito embora ele não te tratou com a dedicação que um cristão deveria ou uma pessoa deveria tratar outras pessoas. O que você está desobrigado a fazer é aquilo que vai de encontro à palavra de Deus. O que é de encontro? É aquilo que bate de frente à palavra de Deus. Isso você não deve fazer. Se o teu patrão mandou você mentir, é difícil isso que eu vou falar, porque eu não sei nem como eu faria. Eu acho que eu me colocarei e dizer, Senhor, eu entendo. Se o patrão mandou você mentir, mandou você enganar no troco ou lá na bomba de combustível, né, fazer uma coisa ou fazer uma coisa que é diferente do que está escrito enganar de qualquer forma, por palavras, por gesto, por, né, atitude de dinheiro errado. Se o teu patrão mandou fazer isso e você é um cristão de verdade, o que você vai dizer? Eu diria, Senhor, eu entendo que o Senhor está querendo fazer da sua melhor forma possível, mas eu, como cristão, e a minha orientação não permite que eu vá enganar outra pessoa, eu faria isso. E aí talvez, né, como Daniel, como aquela música que eu amo, né, mesmo que a minha cabeça esteja, né, estando próxima a cair com relação a isso, mas eu não vou trocar a minha adoração, não vou, né, trocar a minha adoração, o meu Deus é esse que eu adoro, me diz que eu preciso fazer correto. E talvez ali você seja, né, engrandecido, porque Deus sempre vai honrar, sempre vai te colocar em lugar de honra. Lá em Efésios, no começo, ai como é lindo, né, a gente estudar, em Efésios no começo diz que Deus, né, que Jesus, aqui em Efésios no começo, mas Deus sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nosso deleite, nos deu vida juntamente com Cristo para... pela graça sois salvos, juntamente com Ele nos ressuscitou, nos fez assentar. Então, além de Ele ter nos salvo, Ele fez nos assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, quando a gente é reto e conhece a palavra do nosso Senhor e faz conforme isso, Ele vai te fazer assentar nos melhores lugares. Então, não venda o teu propósito por proposta nenhuma. Seja firme, e eu tenho certeza que Deus vai te honrar. E se Deus fechar essa porta, Ele vai te abrir uma melhor, porque você não se vendeu por uma proposta, você continuou com o seu propósito. Deus não vai te tirar de um lugar bom e te colocar num lugar ruim. Se você é um cristão e vai perder, de repente, o teu trabalho porque você descumpriu uma ordem, mas tem que ser de verdade, né, gente? O que a gente vê? Eu estava estudando isso aqui, eu vi tantos exemplos que às vezes o pessoal fala na igreja, ai, meu pastor, ora por mim, estou numa perseguição. Aí vão ver, na verdade não existe perseguição, existe um cristão que não cumpre horário, um cristão que está sempre no celular. Olha só, se o teu patrão comprou tua hora, é justo você, no meio da hora que ele comprou, você vendeu pelo preço que você achou justo o teu horário. Você que disse sim àquela situação de emprego, você pode dizer, Janice, mas eu não podia, tá bom. Não podia negar, estava precisando, tá bom. Então, se você vendeu tua hora por aquele preço, é justo você pegar um pedaço dessa hora e ficar no celular de forma escondida com o teu patrão? Nossa, acabei de me lembrar de umas coisas que eu tenho que pedir perdão aqui para Deus. Ô, Senhor. Vou até anotar para não me esquecer aqui. Então, e depois as minhas ouvintes aqui vão ter que me ajudar. Eu tenho várias pessoas que nós estamos num processo de pedir perdão e se libertar das coisas antigas aí, para não deixar nenhuma brecha. Então, a gente tem que pedir perdão para Deus, né? Faça isso. Se você de repente fez, agora tu sabe, não faça mais. Então use o tempo de forma correta. Às vezes a gente trabalha em home office, é diferente, né? A gente trabalha por demanda, ok, faz o que tem que fazer, o resto tá tudo ok. Cumpra o que você tem que fazer da melhor forma, como se fosse o Senhor. Ponto, é isso que você tem que fazer. Então, se você de repente, né, tá vendendo a tua hora, tá lá e vai lá pro banheiro e fica no celular, vai várias vezes no banheiro, meu Deus, tá com incontinência urinária, na verdade você vai conversar no celular, vai fazer outras coisas, você não está sendo correto com a palavra de Deus, então seja correto. Vamos continuar. Aqui, capítulo 6, vamos lá no versículo 6, pulei o 6 aqui no meu negócio. Não servindo à vista, mas como, vós servos, obedecei a vosso Senhor,
segundo a carne, não com temor e tremor, e na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar os homens, mas como servos do Senhor, fazendo de coração a vontade de Deus. É o que a gente estava falando até agora. Que a gente faça da melhor forma, que a gente sirva da melhor forma. Se você foi pago para trabalhar, não fique no celular, não fique fazendo as coisas de meia boca. Se você foi pago para fazer uma faxina, vai em todos os cantos, faça da melhor forma, como se estivesse fazendo na tua casa. Faça como fosse. Se a pessoa é bem caprichosa, tudo bem, como se estivesse fazendo na sua casa. Às vezes a gente vê as pessoas que fazem na rua melhor do que fazem em casa. Nossa casa é o primeiro lugar que a gente tem que cuidar. Então, que a gente sirva melhor primeiro a nossa casa, a nossa família, e depois, quando a gente for servir, aí, por isso que a gente começou num entendimento, numa construção de entendimento, primeiro em mim, me tornando cheio de Espírito Santo, depois, né, com família, agora como sociedade. Então, como pessoa, funcionário que eu estou sendo aqui. Então, faça da melhor forma, não só no momento também que as pessoas estão te vendo, seja a melhor pessoa. Eu sempre falo isso e é uma coisa que eu escutei lá atrás há muitos anos, eu não me lembro nem quem falou. Fala assim, ó, o caráter da pessoa se avalia quando ela está lá no secreto. Se você foi no lugar, eu vejo isso na igreja, eu vejo, meu Deus, se a pessoa joga o papel higiênico no chão, como é que ela faz em casa? Então, se você vai no banheiro e você lá fez as suas necessidades, se limpou e jogou o papel no chão, você está desmerecendo a pessoa que vai limpar, você vai estar dizendo, meu Deus, né, você não está usando os recursos, não está sendo cristão, me desculpa. Ai, Janice, eu não sabia que era assim, então agora tu já sabe, vamos fazer o certo. Eu vejo na igreja aquele monte de papel no chão, eu fico pensando, quem que joga um papel no chão? Qual é o tipo de pessoa que joga o papel no chão? Essa pessoa que joga o papel da sua intimidade no chão, está dizendo que outra pessoa tem que ali limpar a intimidade dela. É muito feio isso. Quem faz isso mostra o caráter dele. Então, uma igreja, mas tá cheio o negócio. Já me aconteceu, eu não vou nem contar, de eu apertar, quando sabe, colocar um lenço na minha mão e fazer isso para não ficar a igreja suja. Então, nós temos que resplandecer o que Cristo né, nos traz. Então, a gente tem que ser organizado, limpo, a gente tem que resplandecer em tudo. E tu jogar o papel no chão, quer dizer que existe algo dentro do teu ser que é muito feio. Tem que corrigir isso urgente, porque é lá na intimidade, onde ninguém te vê, que tu mostra quem você realmente é. Foi no banheiro, fez aquela sujeira do banheiro, limpa, por favor. Por favor, ninguém merece sentar no banheiro todo mijado, com perdão da palavra. Então, eu vejo que as pessoas mostram na sua intimidade quem de verdade são. Tem meses que a gente não tem que sentar mais. Então, eu acho que a gente, outro dia eu estava escutando, a gente não deve se encolher para caber nos ambientes que estão ali. Deus mandou a gente se ampliar. Se o ambiente não serve, se você não serve mais nesse ambiente, Senhor, se tu não serve mais nesse ambiente, tu tem que mudar o ambiente que você está. Se esse ambiente você não consegue, se você tem que se encolher para estar nele, esse ambiente não serve mais você. Se você vê que o teu ambiente de trabalho está desse jeito, comece a procurar outro, com amor no coração, comece a falar com Deus. Senhor Deus, eu preciso, o Senhor vê que eu preciso fazer mais, me ajuda a achar outra coisa. Deus vai colocar outra coisa no teu lugar. Mas faz com sabedoria, saia dos lugares de trabalho com honra, que as pessoas te louvem na hora que você sair, que as pessoas sintam, que dó que você está saindo. Pois é, agora eu vou galgar outros degraus, eu vou fazer outras coisas, eu vou evoluir ainda mais. Porque Deus vai sempre estar né? A gente quando vai aprendendo e vai começando a andar na sabedoria, a gente vai querer chegar a lugares mais altos e às vezes aquele lugar que você está não te serve mais, não está mais para você. E você tem que ser grato, porque aquele lugar te edificou no início e agora toca a fria da frente, né? Sirva sempre de boa vontade, sendo servido à vista, né? Sirva sempre de boa vontade. Nunca como se fosse aos homens, mas como a Cristo, né? De boa vontade, estando alegre, sem reclamação, sem desânimo. Não tenha uma obediência forçada, mas uma dedicação genuína. Como ao Senhor é trabalhar com consciência de que o trabalho não é para os homens, mas para o Senhor, né? Não para os homens nunca. Sempre pense como é que eu vou fazer da melhor forma, porque eu estou fazendo para o meu Senhor. É isso que a gente deve fazer. 7, servindo a gente já falou, servindo de boa vontade como ao Senhor e não com os homens. Então, tudo que eu for fazer, eu tenho que ter esse foco de servir ao Senhor. 8, sabendo que o bem que cada um fizer
esse receberá do Senhor, seja servo, seja livre. Olha só. Vamos ler todo para a gente entender. Vós, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração como a Cristo. Então faça tudo, todo o teu trabalho, faça como se estivesse fazendo ao Senhor, não servindo à vista como para agradar os homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração e vontade a Deus. Então, não fazendo só para agradar os homens, mas fazendo para agradar a Deus, sempre dê mais, sempre faça mais, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como os homens. Faça sempre mais, sempre exceda no mais, sempre produza mais, sabendo que o bem que cada um fizer, que agora é 8, esse receberá do Senhor, seja ele servo, seja ele livre. Se você é livre, faça tudo o que você tem que fazer como se estivesse fazendo ao Senhor. Se você trabalha, a maioria das pessoas trabalham, né? Então, você faça da melhor forma, né? Esse trabalho tem que ser para o Senhor. Então, aqui, o objetivo e a palavra-chave é que você faça da melhor forma. Sempre pense, será que Deus fazia assim? Será que Jesus iria fazer desse jeito? Tudo que você for fazer, pegue como se você pegasse na mão de Jesus. É assim que eu falo para a Sofia e ensino ela. Como se Jesus estivesse do lado dela. E aí, será que Jesus iria junto contigo dessa forma que você está fazendo? E aqui a chave é você fazer da melhor forma, porque sempre a recompensa vem de Deus. Teu salário no final do mês, né, é a recompensa dos homens, mas o que tu fez, o que tu gerou, aquilo que tu deixou é o teu legado. Isso ninguém vai conseguir te tirar. A forma de você tratar, se você trabalha com o público, eu vejo assim as pessoas tão tristes, né? Caixa de supermercado, vai lá, tá sempre muito sisudo. É raro a gente ver uma pessoa que chega, oi, bom dia, como é que foi? Achou tudo que tinha, que você precisava, precisa de mais alguma coisa? Seja expansivo, seja melhor. Não faça só aquilo que precisa fazer para terminar teu ponto e ir embora. Então, não faça só a quem, vai além, não fique a menos, vai acima da média. E assim você não vai ser um funcionário mediano, e um funcionário mediano é um funcionário medíocre, que vive na mediunidade. Seja acima da régua, que as pessoas não para agradar, porque eu quero ter uma situação como gerente. Se tu faz acima da regra, você vai ser reconhecido pelos homens também, primeiro por Deus, mas com certeza porque a gente vê, eu trabalhei muito com pessoas, muito tempo, e ter negócio no Brasil não é fácil. Mas a parte mais difícil é trabalhar com os funcionários. Os funcionários não querem saber de nada, infelizmente. Querem fazer seu horário, querem receber bem, fazer menos. O celular é uma dificuldade de você dizer que não pode, você diz que não pode, ele se esconde para fazer, tira o foco o tempo todo do serviço, não atende, se você fala alguma coisa, a pessoa não recebe de bom grado, eles não aceitam. Às vezes a pessoa já vem de casa com uma situação diferente, já vem de casa aborrecido ou emburrecido. Então a gente vê a dificuldade que é. Então a gente tem que ser diferente. Resplandeça aquilo, o caráter de Deus em tudo que tu for fazer, que você vai ser diferente. As pessoas vão olhar, meu Deus, como tu é diferente, como eu excedo. A minha filha disse, ai mãe, tudo que você vai fazer tem que ser assim, sempre da melhor forma. Tem. Eu nem conhecia Deus, eu já fazia sempre. A minha entrega, meu nível de entrega é muito grande, porque eu sempre fui cobrada, e graças a Deus que eu tive pessoas que me ensinaram a trabalhar da melhor forma, e eu nem entendia, eu só servia, eu não servia aos homens, eu sempre queria ser melhor do que eu fui ontem, com relação ao meu trabalho. Hoje eu entendo que eu tenho que fazer isso para agradar a Deus, hoje eu dou o nome certo às coisas, então faça da melhor forma, como se fosse agradar a Deus, e a recompensa vem do céu, a recompensa vem de Deus, não vai para agradar os homens, tu vai acabar agradando os homens, tu vai acabar agradando teu chefe, talvez tu ganhe até uma promoção, vai acontecer, se você cede, mas as coisas vêm. Eu tô acompanhando um menino, filho de uma amiga minha, eu acompanhei ele desde muito pequenininho, eu vejo ele tá lá nos Estados Unidos, ele chegou lá, assim, ó, em 2 meses o menino já tá morando sozinho, ele já tem o carro dele, sabe por quê? Porque ele chega com uma quantidade, e ele tem Deus muito forte nele, depois eu vou até mandar para ele isso aqui.
Eu gosto de ver os stories dele, porque ele tem uma garra que gente nenhuma lá tem. E aí ele estourou em vendas, ele estourou em tudo, e ele faz com alegria, com leveza, mas ele é muito alegre. Então que a gente tem essa alegria desse menino que está lá em terra estranha, fazendo o seu melhor para sobreviver, mas fazendo com uma alegria que não existe, né, no meio dos homens, que tem que ser de Deus. Ah, mas não tá bom, continua alegre. Ah, mas hoje choveu, não consigo sair para vender, continua feliz. Ah, vai para a internet, vai vender pelo home, vai vender pelo celular. Ah, mas eu tô sem emprego, vai colocar mais currículo, vai se profissionalizar mais. Ah, mas eu não consigo um emprego bom. Estuda. Vamos nos profissionalizar, pensa assim, ah, mas por que ele conseguiu ou não? Porque ele estudou mais que você, ele se capacitou mais que você. Talvez enquanto você estava lá assistindo as telas, televisão e coisa nada, jogando futebol, não que isso seja ruim. Tudo que a gente sabe controlar é bom, mas as pessoas que estão a nível maior, que têm um pouco mais de conhecimento, se prepararam mais, então é justo que eles tenham mais. Então seja você esse que vai entender o seu lugar, vai se profissionalizar e vai fazer a melhor forma. Ah, Janice, então vou começar a fazer agora, mas o hoje tem que fazer o hoje da melhor forma. Tem a plenitude do Espírito Santo. Temos que ser esse que vamos ter o Espírito Santo, né, resplandecendo em tudo que a gente for fazer. Eu amei estudar isso aqui, eu amei aprender isso aqui. Ô Senhor, vamos orar? Hoje eu cheguei no meu horário certo. Pai querido, obrigada, Senhor, por essa palavra que nos edifica, Senhor. Obrigada por essa palavra que nos ensina a ser o melhor em tudo que fazemos, melhor em casa como esposa, como esposo, como marido, melhor em casa como filhos, melhor agora, Senhor, nós aprendemos aqui que devemos entregar todo o nosso trabalho de coração com alegria e leveza, como se estivesse fazendo para o Senhor. Obrigada, Senhor, por esse entendimento, Senhor. Obrigada, Pai, por esse ensinamento, né? A gente sabe, Senhor, que não é fácil, né, num meio onde há corrupção, no meio onde há brigas, intrigas, a gente florescer o seu espírito. Então, Senhor, ajusta-nos, Senhor. Talvez tire as pessoas ou nos tire de lá. Tenha coragem de pedir isso. Me coloca, Senhor, no lugar que o Senhor gostaria que eu estivesse, para de verdade falar e mostrar quem eu sou para as pessoas certas, Pai. Oh, querido Deus, que cada dia possamos viver como servos fiéis, honrando no nosso trabalho, em tudo que a gente for fazer, Senhor, em toda a relação, que a gente possa resplandecer o seu caráter, Senhor, o brilho de estarmos seguindo a sua palavra. Te agradecemos, Senhor, porque hoje é segunda-feira, porque esse dia está lindo aí fora, porque podemos enxergar, porque podemos ouvir, porque podemos respirar. Tem gente que não consegue hoje, Pai. Te agradecemos, Senhor, pelas pessoas que estão ouvindo agora, que o Senhor dê a cada uma conforme aquilo que ela precisa. Te agradecemos também pelas pessoas que estão iniciando, estão entrando agora, ou para aquelas que vão ouvir, Senhor. Chegue no coração de cada um segundo aquilo que ele precisa, Pai. Que possamos ser sal e luz onde a gente for, Senhor. Que essa segunda-feira seja uma segunda diferente, Senhor, cheia da sua glória, que o Senhor possa estar conosco e que o Senhor possa, que as pessoas que ainda não lhe conhecem, Senhor, possam sentir de verdade o seu amor e que o Senhor está com elas. Te pedimos isso, Senhor, no nome santo de Jesus. Amém. Amém, amados? Hoje eu falava 10 dias aqui. Eu estou lendo um livro muito bom. E aí talvez, eu já falei com a Sofia. Ontem a Sofia disse que nós estamos acabando Efésios. O que eu vou falar? Vou falar de família. Flávia, vamos fazer um programa de família junto? A Flávia está aí me ouvindo. Nós vamos falar de família. Ô, Senhor, me arrepio inteiro, ó. É isso mesmo, chega a me dar vontade de chorar. É sobre família que nós vamos falar, isso que o pessoal precisa saber, como ser a melhor mãe, melhor esposa, melhor marido, melhor filho. Nós vamos falar de família. A Sofia me disse, bora, Flávia, vamos estudar, eu vou fazer uma grade e vou te mandar, vou aí na tua casa, vamos fazer programa daí, tá? E olha o que eu tô lendo, gente, o nome que é sobre todo o nome. Eu tenho 2 desse. A gente precisa, por que a gente sempre fala, pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus, porque Deus nos deu uma procuração para usar o nome do seu filho, que esteve em cima de tudo, ele deu para que a gente possa usar. Então a gente tem que fazer tudo em nome de Jesus, tudo que for lícito, né? Em nome de Jesus. E aí Deus vai ouvir. Tudo, a gente vai dizer, Senhor, eu queria isso, queria aquilo, você pode me ajudar? Tá errado a tua oração.
Pai, faz isso, porque vai agradar. O pedido da gente tem que resplandecer em outras pessoas, tem que transbordar em outras pessoas, que nem Salomão fez lá. Quando Deus apareceu para Salomão em sonhos, Salomão disse: Senhor, eu gostaria de ter sabedoria para governar melhor o seu povo. Ai, Deus se agradou tanto do pedido de Salomão que, além de dar sabedoria, deu tudo mais. Então pega o exemplo de Salomão. Peça: Senhor, eu gostaria de ter mais sabedoria. Pai, talvez mais pessoas cheguem aqui na minha rede. Senhor, me ajuda a arrumar um novo emprego, Senhor, para poder falar mais com as pessoas, né? Esse emprego tá atrapalhando, não estou conseguindo, né, ser a pessoa que o Senhor quer que eu seja, porque as pessoas aqui são ímpios. O Senhor disse que eu não deveria sentar na roda dos escarnecedores. Me arruma um emprego onde eu possa falar mais da sua palavra. Às vezes, aonde a gente está é tão negro, é tão trevas, que a nossa luz se apaga, né? Então, a gente tem que avaliar. A gente tem que ser sal e luz nos lugares. Mas se o lugar não deixa você ser sal e luz, se você ainda não está pronto para isso, antes de você se fortificar, ser mais luz e mais sal, tá mais forte, tipo a Sofia, gente. Eu não me canso de falar dela. Estou passando o meu horário. No mando de um monte de gente, ela chega de forma corajosa e é sal e luz lá. Ela se posicionou, então ela tá forte para fazer aquilo. Ela não, eu já falei, ela não sai para estudar, ela sai para evangelizar, é a coisa mais linda de ver. Por isso eu peço, Senhor, que o Senhor cuide da minha filha, guarde ela, coloque seus anjos em volta dela. Porque ela tem mais coragem que muito marmanjo, e mais coragem do que eu, às vezes. Então, tudo que você for pedir, sempre peça pelo nome de Jesus, porque aqui tem uma procuração. Deus deu uma procuração para que a gente possa chegar a Ele pelo nome de Jesus. Coisa linda, né? Como é bom aprender. Amém? Que Deus abençoe grandemente seu dia. Que hoje, que é o primeiro dia da sua vida e é o único que você tem, você faça da melhor forma possível. Que hoje você resplandeça o que Deus colocou dentro do teu